Então, vamos começar falando de XML. Tá? Uma breve introdução em XML. XML em 4 slides. Tá? E aí depois pode ir embora. Não, não pode ir embora. Os 4 slides são só assim, uma breve, né, introdução. E depois a gente vai falar um pouco mais, para ter uma visão geral aí dos outros projetos de pesquisa. Tudo isso para vocês se interessarem a fazer em pesquisa. Pode ser comigo aqui no LBD, pode ser com qualquer outra pessoa, mas pesquisa é muito legal. E eu vou mostrar para vocês algumas das coisas que a gente faz. Então, XML. Se eu tivesse que dizer para vocês o que é XML em um slide só, é esse slide. Então, XML, a gente tem um documento aqui à esquerda. Aqui à esquerda. Tem um documento. E lá à direita tem a árvore que representa esse documento. Então, o que tem aqui? Continentes. Esse documento começa com continentes, que vai virar um nodo na minha árvore. Esse continente tem um filho, chamado América Latina, que vai virar o filho dele na árvore. E assim por diante. Então, XML é um documento estruturado, certo? É um documento hierárquico, cuja estrutura a gente pode mapear para uma árvore. E aí eu vou falar um pouquinho mais para vocês daqui a pouco. Então, muita pesquisa tem sido feita em XML aí nos últimos 12, 13 anos. Muita coisa ainda feita na indústria. Tem várias opções para implementar XML, a gente vai discutir elas daqui a pouco mais. Mas o principal aqui é tratar XML na sua estrutura nativa, como uma árvore, certo? Todo mundo sabe manipular árvores. Todo mundo fez a EDIS 2, Algoritmo e Estrutura de Dados, certo? Então, todo mundo sabe que manipular árvore é diferente de manipular arquivo, diferente de manipular texto. Todo mundo sabe disso. Então, uma outra maneira de definir XML é a partir do HTML. Todo mundo sabe o que é HTML? Então, olha só. O HTML é uma linguagem que ela usa tags, ela usa marcação para definir a formatação de um documento. Então, tem lá uma tag de itálico, né, que o texto que estiver dentro daquela tag vai aparecer em itálico para vocês no navegador. Tudo bem, essa é a HTML. Ela é específica para formatar um documento. Aí alguém um dia teve a seguinte ideia: puxa, se a gente pode usar o HTML para formatar o documento, legal seria ter uma linguagem que permitisse criar um conjunto de tags para um domínio, por exemplo, o genoma, que traduzisse os dados, quaisquer dados, para esses documentos escritos nessa linguagem. Isso é XML. Então, essa linguagem ela vai usar tags para definir a semântica. Lembrem, o HTML define a formatação, então essa nova linguagem vai definir a semântica e vai ser possível definir qualquer semântica com essa linguagem. Aí que veio XML, de Extensible Markup Language. Então, é uma linguagem de marcação extensível a qualquer domínio. Bacana, né? Eu acho muito bacana. Então, vamos de novo, volta para aquele documento. Aí está um outro documento XML. Então, ele tem os tags, né? Bibliografia, artigo, autores, tem os tags. Como que esse documento é organizado? Então, tem os tags e dentro desses tags tem um elemento. Então, dentro da tag bibliografia, vai ter um elemento chamado artigo. Artigo é o tipo do elemento, né? Então, é um artigo. Dentro desse artigo, eu posso ter vários outros elementos. Faz sentido. Então, eu tenho um elemento dentro do outro e vai ter vários outros elementos dentro daquele elemento. Tenho também elementos vazios, por exemplo, artigo completo, source igual a fusion, e aí fechou o elemento, parecido com o elemento de imagem do HTML, que é IMG, e depois fecha, sabem? IMG. Então, é o elemento vazio. E eu tenho também texto. Então, ali dentro do meu elemento público, eu tenho um texto, VLDB 96. XML versus HTML. Em cima é HTML, embaixo é XML e são exatamente os mesmos dados. Qual é a informação? São exatamente os mesmos dados. Em cima em HTML, embaixo em XML. Qual é a minha informação? Aqui, olhando só HTML, é uma bibliografia. Ok, então eu assumo que aqui vão ter livros. Eu sei quais são os livros? Quem são os autores dos livros? E aqui, eu sei quem são os livros, quem são os autores? Percebe? Então, o HTML,
os tags ali de P, I, BR, H1, eles me dão só a apresentação. Uma parte vai ser em itálico, uma parte vai ser em negrito, uma parte vai ser um novo parágrafo. Mas não tem muito da informação, tem só a estrutura genérica ali, dividida em parágrafos, cada parágrafo tem um pedaço que é itálico, mas eu não sei o que é esse pedaço. E o XML, ele me diz justamente o que é esse conteúdo, me dá a semântica. Então, ele me diz que o primeiro elemento vai ser um livro, cujo título é Foundations of Database Systems, o primeiro autor é o Emasi, o segundo autor é o Navati, e assim por diante. Certo? Então, ela é como HTML, mas não é HTML. A semelhança com HTML para nas marcações. Ela usa marcações, certo? Onde que XML é usado? Por tudo. Tá? No Office, desde a versão de 2003, os documentos do Office são processados em XML. Adobe também, XML. Sans, StarOffice, OpenOffice, e agora é o Libre, tudo XML. E as ferramentas de XML continuam crescendo e amadurecendo. Web Services, aí, quem usa Web Services, muito é feito em XML. Indústrias e governos também estão usando XML. Nota fiscal eletrônica. O que é a nota fiscal eletrônica? É um arquivão XML, usado aí, no Brasil. O que eu fiz? Lembra, de novo, a gente está falando de pesquisa, dos meus temas de pesquisa. Pesquisas que eu fiz em XML, várias coisas. Doutorado, pós-doutorado e aqui no FMG também. Várias coisas e várias delas a gente vai ver nesse minicurso. Então, vai ter lá, consultas sobre os pares. A primeira parte é toda de consultas, né? Pares, caminhos, subárvores, busca e outros contextos. Então, a gente vai ver várias dessas partes. Aí eu vou mostrar para vocês. Não dá para apresentar tudo, porque é muita coisa, mas a gente vai ver aí várias questões que são bem interessantes. Outro projeto, o Amanagé, ele trata mais com a parte de disseminação de conteúdo. Alguém já sabe o que é disseminação de conteúdo? Banco de dados, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe banco de dados. Então, banco de dados funciona assim. Tem um usuário, tem um banco. Por exemplo, esse banco de dados aqui tem conjuntos de fotografias e essa usuária vai lá e faz uma consulta sobre fotografia. O banco de dados retorna as fotografias que ele contém. Contém mais várias outras coisas, mas contém fotografias. O que acontece se um outro usuário adicionar mais fotografias a esse banco? O único jeito daquela usuária ter acesso às novas fotografias é fazendo uma nova consulta, certo? Eis que entra a disseminação. O que os mecanismos de disseminação fazem? Conforme novos dados vão chegando, eles vão analisando esses dados. Eles analisam os dados. Se os dados satisfazem qualquer consulta, eles enviam os dados. Então, o que aconteceu? Como é que vai ser o processo? Tanto a consulta quanto os dados são armazenados, certo? Conforme novos dados chegam, essas consultas são processadas e os dados que satisfazem as consultas são entregues para os usuários. Faz sentido? Isso é disseminação. Não lembra nada? Esse mecanismo? Não lembra nada? Lembra, né? Lembra aí todos os sistemas de alertas que a gente tem na internet. Google, Yahoo, tem vários outros tipos de alertas ali, de notícias, de serviços baseados em localização, biblioteca eletrônica, tem a parte ali de stock market, né, de mercado de ações. Todo mundo usa aí sistemas de disseminação. A questão é como fazer bem feito. A questão sempre é como fazer bem feito. Lembre, a pergunta é, com esse monte de dado, quais são as informações que existem lá? Disseminação, isso aí eu vou falar um pouco mais depois, mas os sistemas atuais todos usam XML. Então, a gente tem aí problemas e soluções, certo? Que a gente vai falar mais depois. Outra parte, parecido com disseminação, recomendação. Todo mundo já fez compras na Amazon? Todo mundo já fez compras na Amazon, sim? Ou na americanas.com? Ou Submarino, Mercado Livre. Tá, então tá bom. Então, o que acontece? Fui lá na Amazon e fiz uma pesquisa sobre XML. Aí retornou esse livro aí. O que a Amazon faz?
A Amazon quer vender. Eles querem vender a maior quantidade de produtos possível. O que a Amazon faz quando eu faço aquela consulta ali sobre XML? Ela vai lá e vê quais outras pessoas que compraram esse livro, compraram o que mais. E aí ele me indica. Lá embaixo na página vai aparecer: clientes que compraram este item também comprarão. Então está tentando empurrar aí mais livros. Esse tentar empurrar é recomendar. Então a Amazon está me recomendando outros produtos com base na consulta que eu fiz. Fácil? O que mais que a Amazon faz? Com base nas minhas compras anteriores, quais produtos eu poderei estar interessado? Então eu fiz compras lá. Comprei lá a primeira temporada do seriado True Blood. Aí, quando lança a terceira temporada, a Amazon vai lá e me recomenda que eu compre a terceira. Vivo comprando produtos do YouTube. A Amazon está sempre me recomendando novos produtos do YouTube. Então, conforme esses produtos estão sendo catalogados na Amazon, tem lá o sistema que está processando os meus interesses, os interesses de todo mundo, e está recomendando para todo mundo, ao mesmo tempo, outros produtos que essas pessoas possam comprar. Percebe? Tem noção do grau de processamento que vai num sisteminha desses? Vai muita coisa. Então, duas questões. Quais outros itens pessoas que compraram este livro também compraram? E com base nas minhas compras anteriores, quais são as sugestões? E vá processar a resposta dessas perguntas. Então, eu tenho dois cenários. Outras pessoas, mesmo produto, mesma pessoa, outros produtos. E eu posso inventar qualquer outro cenário a partir disso. Conforme o novo produto é armazenado, quem poderia estar interessado nele? Pode fazer o processamento ao contrário, a partir do produto, e não a partir da compra das pessoas. Possibilidades infinitas. Se eu posso recomendar produtos, eu posso recomendar pessoas. Eu estou aqui no Brasil, ali com as minhas havaianas, ali na beira da Lagoa da Pampulha, tomando a minha água de coco. E eu quero que me recomende lá, né? Vou viajar com a minha sobrinha e eu quero que me recomende lá. Não, essa não é um bom exemplo, porque eu quero que recomende pessoas. Tá, quero fazer pesquisa com pessoas nos Estados Unidos. Com quem eu devo fazer pesquisa nos Estados Unidos? Se eu posso recomendar produtos, eu tenho que poder recomendar pessoas. Faz sentido, né? Recomendação de pessoas é outro trabalho de pesquisa que a gente faz. Tem dois projetos em andamento, o Corals, que é Collaboration Recommended for Academic Social Networks, e o RedShare, que é recomendação e disseminação em redes sociais, no português e inglês. E os nomes sou eu que invento. Bonitinho, né? Corals, RedShare. Então, tem esse processo todo aí que a gente faz, pesquisa, tem alunos de doutorado, de mestrado, de graduação trabalhando em cima desses projetos, para recomendar pessoas. E eu poderia entrar nos detalhes sórdidos, mas é muita coisa. Além disso, tem uma grande interação aqui com a comunicação dessas coisas também, né? Que é uma outra parte que está surgindo agora também para recomendação. Que muda um pouco o paradigma, né? Se eu posso recomendar pessoas, eu posso identificar oportunidades de pesquisa, e aí tem que ter um balanço entre a parte da computação e a parte da comunicação. Como é que faz a comunicação dessas coisas?